Muito bom dia, graça e paz do Senhor Jesus sobre sua vida e de cada um de nós, aleluias. Existem histórias muito lindas na Bíblia, mas também tem algumas que são terríveis. E uma das mais tristes que eu li hoje de manhã é a história de Jeorão. Está no capítulo 20 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. E ele foi terrível. Quando seu pai morre, ele vai reinar, ele tinha 32 anos e estabelece seu reino e passa todos os seus irmãos na espada matando-os. Que ato terrível inicial de um reinado. E aí, no capítulo 20, o último versículo diz assim: E morreu sem deixar de si saudades. Já pensou colocar isso no túmulo de alguém? Como a frase para lembrar dessa pessoa? Este aqui morreu e não deixou saudades. Vamos pensar um pouco o que ele foi capaz de fazer. Construiu tudo que não deveria construir de altares e instalou deuses, que não são deuses, para que se dobrassem diante dele o povo de Deus. Queimou incenso a estes deuses. Fez oferendas a estes deuses, convidas, e assim por diante, sacrificando pessoas. E quando veio profecias, a profecia de Elias, para ele dizendo: o Senhor disse que você é para parar com isso, senão você vai ter uma situação terrível. Ele nem deu bola, como se diz, não deu ouvidos a que o profeta de Deus veio falar. Paremos aqui um pouquinho e já volto para Jeorão. Pensa um pouco. Quantas coisas Deus tem me falado, Deus tem te falado sobre o que Ele espera de minha e da sua vida. A atitude que nós devemos tomar, como nós devemos ser, nos portar, viver para agradá-lo. E o que fazemos? O que fazemos com a palavra de Deus que nos admoesta, nos ensina, nos corrige, nos coloca de volta nos trilhos? E quando ela acaba, já pulamos fora de novo, continuamos a viver. Foi isso que aconteceu com Jeorão. E aí o profeta diz: olha, você vai ter problemas sérios. E aí vem e diz: você vai ter uma doença incurável. As tuas entranhas vão se dissolvendo e você vai acabar colocando elas para fora no final da sua vida. A gente sabe de algumas histórias em nossos dias de pessoas que começam a ter isso na vida, de colocar parte das entranhas para fora, e é uma coisa terrível. Mas pensa na época de Jeorão, em que não havia um hospital, em que não havia um médico, que não havia um medicamento para ministrar, para que não sentisse dores. Aquilo que ele experimentou por causa da desobediência da palavra de Deus, da vontade de Deus. E você vai dizer: mas Deus não pode agir assim.
E você pode e eu posso agir em contrário a tudo que ele pede e me manda dizer para eu fazer? Não. A decisão, a escolha é minha e sua sempre. Sempre. Nós é que decidimos o que fazer, como fazer. Nós decidimos assim. Jeorão decidiu não obedecer à voz de Deus. A primeira atitude minha e sua precisa se arrepender. É se arrepender totalmente dos pecados, das maldades, das coisas erradas que fazemos. Nós temos que voltar para Deus a nossa vida, voltar nosso pensamento, nossa atitude, nosso desejo tem que ser para Deus. A vida triste sem Deus, sem sentido. Eu tenho conhecido algumas pessoas que simplesmente vão passando um dia após o outro sem fazer nada para si, simplesmente vivendo, mas vivendo de forma desgostosa, uma forma errada diante de Deus, sem pensar um minuto sequer em Deus, sem virar o rosto para Deus, sem dobrar o joelho diante de Deus e ter uma conversa com Deus em oração, vivendo, indo. Coisa triste, coisa sem sentido. Porque o que dá sentido à vida, o que dá plumo ou prumo à vida, o que me leva a ter uma vida de vitórias, é estar com Deus, na direção de Deus. Agora podemos optar como Jeorão. E quando formos dessa vida, ninguém vai ficar pensando em nada. O que é que vamos deixar de legado para as pessoas? Cada um tem uma história escrita nesse mundo. Algumas histórias, algumas vidas bem vazias, outras cheias de coisas que não prestam, mas outras, glória a Deus, cheias de coisas que engrandecem ao nome do Senhor. Comece se arrependendo. Segunda, chame Jesus para ser seu Senhor, para dirigir seu pensamento. E ele já mandou aqui alguém. Jesus já enviou o Espírito Santo. Eu vou para o Pai e vou mandar o outro para vocês, que vai ficar para sempre convosco. Aleluia. E ele veio. Este é o Espírito Santo. E eu preciso estar debaixo da direção desse Espírito Santo. Ele me conduzindo. Isso é glorioso. Isso é grandioso. Isso é o que importa. E eu vou escrever uma história bonita. E o nome do Senhor vai ser engrandecido. E as pessoas vão dizer, esse fez um monte de coisa boa. Tirou muita gente da sarjeta, de uma vida inóspita, terrível, podre. E trouxe para Jesus. E agora já está com Jesus. Que essa seja, ou este seja o reconhecimento das pessoas. Amém? Deus te abençoe. Um lindo e abençoado sábado e que tu possas tirar tempo para Deus hoje e amanhã e todos os dias. Amém.